Oi, Lu, seja bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma live sobre comunicação, uma live bem interessante para quem trabalha aqui na internet, para quem cria conteúdo, uma live sobre como se comunicar com a sua audiência, falar a linguagem dela. Eu convidei duas clientes que eu atendo para estar aqui trocando essa ideia comigo e vai ser muito legal. Vou enviar aqui alguns convites, logo a Jaque entra aqui, a Andressa, duas advogadas que trabalham de maneira diferente no digital. Vai ser muito bom. Oi, Andressa! Já te aceito. Oi, Fran, seja bem-vinda. Hoje é uma live de comunicação, então para quem trabalha aqui no digital, para quem produz conteúdo, vai ser uma live de extrema importância. Se vocês conhecem alguém, uma amiga, uma diva, um divo, mande essa live convidando. A gente vai fazer uma troca aqui sobre como criar esse conteúdo, né? E que esse conteúdo realmente converse, né? Seja a língua dessa audiência aí do outro lado. Oi, Nadi, tudo bem? Oi, Sá, seja bem-vinda. Eu vou chamar aqui as nossas convidadas, a Jaque e a Andressa, e vai ser bem legal. Peguem caderno, papel, caneta para fazer as anotações. Deixa eu chamar aqui a Jaque e a Andressa. Tô tentando convidar vocês, mas não tá indo. Andressa e Jaque, solicitem ali para acessar a live, por favor, que aqui o Instagram não está liberando para eu convidar vocês. Então, eu preciso que vocês solicitem. Aqui solicitou. Andressa. Opa, isso aí. Vão chegando. Oi, bom Oi, dia. oi. Bom dia, bom dia. Tá me escutando bem? Tô. Legal, bom dia. Hoje com duas advogadas, tô até com medo. Ai, ai, sejam bem-vindas, meus convidados, meus clientes que eu amo, minhas divas maravilhosas. Vou querer que você se apresente, faça uma breve apresentação. Aqui eu vou seguir a ordem que aparece para mim aqui no Instagram, então, Jaque e Andressa, se apresentem pro pessoal que está aí do outro lado, quem não conhece ainda vocês. Jaque, pode começar. Bom dia, Fê. Bom dia, doutora Andressa. Meu nome é Jaque, eu sou advogada há algum tempo já. Eu digo que eu estou debutando esse ano, 15 anos advogando. Porém, em 2018 eu iniciei aí um projeto de renovação, né? Então, com a empresa, com CNPJ e também com um posicionamento de marketing, que foi quando eu encontrei a Fê. Então, no escritório a gente atende várias demandas, né? Porém, aqui no Instagram a gente tem uma causa que é falar de direitos das mulheres de um modo geral, né? Em várias áreas do direito, mas colocar muito esse ponto de vista feminino, essas dores femininas. Então, um pouquinho de mim e do meu trabalho, né? A gente nunca consegue separar uma coisa da outra. Também sou mãe, então falo um pouquinho de maternidade aqui também, porque acaba que é o que eu sei falar, né? O que eu me identifico com as pessoas. Com você, Andressa. Bom dia, Jaque, bom dia. Fê. Muito obrigada pelo convite desde já. Bom, Opa, cortou um pouquinho o áudio. deu uma pausinha aqui. Ah, não tem problema. Eu sou advogada já há 2 anos e também já vai fazer 3 anos que desde quando eu entrei no mestrado, que eu fui a graduação, eu já venho trabalhando com mentorias, com assessorias acadêmicas para os alunos que estão em fase de conclusão do trabalho de conclusão de curso. E desde então tenho voltado muito para a área da educação, né? Agora eu estou em fase de conclusão do meu mestrado e procurei a Fer, né, quando eu a contatei, para justamente saber quais estratégias que eu poderia adotar
para trabalhar com o digital, para entender quais os anseios do meu público, como que eu poderia me comunicar de uma forma acessível e que eu pudesse sentir quais eram as dores deles. Então, trazer fórmulas, trazer meios para conseguir acessar. Então, foi por isso que a gente acabou se conhecendo e desde então tem feito um trabalho, uma parceria muito bacana. Legal, legal, meninas. Para quem está chegando aqui na live, essa vai ser uma live de comunicação que a gente vai focar muito na produção de conteúdo. Então, mulheres, homens que estão chegando aqui, que trabalham já no digital ou que pretendem trabalhar no digital, essa é uma live bem legal porque a gente vai falar sobre essa comunicação usada aqui, que é uma comunicação diferente da maioria das outras comunicações, principalmente de quando era realizado o marketing alguns anos atrás, né? Então, a gente vem de uma transição de comunicação, uma transição de conversar com o consumidor, com a famosa persona do outro lado. E eu quis convidar a Jaque e a Andressa porque são minhas clientes, mas também porque eu admiro muito elas no sentido de essa comunicação. Elas conseguiram levar isso para os perfis delas, os perfis profissionais, uma linguagem clara, uma linguagem diferente das outras profissionais da mesma área e que conversa muito com esse consumidor, esse público. A gente percebe muito nos conteúdos de vocês que as pessoas leem, veem e dá aquele sentimento, era exatamente isso que eu precisava, é exatamente isso que eu passo, ela entende a minha dor ou a minha alegria. E é por isso que eu quis chamar vocês aqui para nós conversarmos sobre isso. Então, vamos iniciar essa fala, essa troca. E vou começar um pouquinho aqui trazendo mais o case da Jaque, né, que a gente já trabalha há um bom tempo. E a Jaque, ela ingressou no digital, nessa produção de conteúdo muito crua, né? Nós ingressamos numa comunicação crua, começando a fazer o básico, mas a ter uma constância, e com o tempo foi se lapidando essa comunicação. E eu quero que a Jaque compartilhe como que foi essa transição, essa lapidação, né? Apesar de eu estar junto contigo, da gente fazer um trabalho já há alguns bons anos, mas para ti, como profissional, como advogada, como tu enxerga essa lapidação e quando que tu enxergou que tá na hora de começar a falar de outra maneira, tá na hora de começar a falar assim, né? Porque não é só a questão de fazer o marketing, de sentar, criar um planejamento. Eu acho que tu vem numa transição eu falo muito de nutrição, né? Começou a se nutrir de várias outras coisas e isso acabou refletindo no teu fornecimento, na tua comunicação. Então, eu quero que tu fale um pouquinho essa transição ao longo desses anos, produzindo conteúdo, conversando mais diretamente com esse consumidor. Como que foi, como que está sendo para ti? Certo. Assim, eu acredito que eu tinha, assim, né, no início da profissão, né, advogar é uma profissão muito formal. Então, a gente ali na faculdade, ou até mesmo o olhar das pessoas em relação a gente, é aquela coisa formal, né, tipo, zero defeitos, né, aquela coisa engessada. Porém, eu não era assim nos meus atendimentos, né? Quando o cliente vinha no escritório, ali naquela sala de reuniões, eu sempre já tive um olhar mais de acolher, né? Eu lembro muito que os clientes desde o início falavam, eu procuro outro advogado e eu não entendo o que ele fala e eu fico com medo de perguntar. E aqui não. Você conversa comigo de uma maneira simples, que eu entendo, claro, eu não sei fazer um processo, mas eu entendo e confio no que tu estás me falando. Então, só que quando eu comecei lá no Instagram, né, que era algo muito novo para mim, a impressão que a gente quer passar é daquele formalismo, né, aquela coisa mais engessada, como se fosse audiência. A partir do momento que fazia um post no Instagram, parecia que estava fazendo uma petição, então falava difícil, né? Então, eu acho que houve ali uma modificação de quebrar um pouco esse formalismo, de ter a minha essência, porque quando o cliente chegava aqui, tem essa coisa mais acolhedora, de falar simples, do cliente desabafar. Então, trazer isso para o Instagram, né? E para isso, para a gente conseguir fazer isso, é necessário realmente outras leituras. Porque, de fato, desde que eu tinha entrado na faculdade, e depois durante toda a minha vida acadêmica,
Eu acho que eu centrava muito as leituras e para o meu trabalho pensando ali no direito. Jurisprudências, livros, tudo voltado para o direito. E em 2018 eu comecei a ampliar. Então, ter esse contato com a Fer, né, ajudou muito, porque a gente começa a consumir, se ver não só como advogada, mas como empreendedora também. Então, para isso é interessante outras leituras, seja como marketing, seja como se sentir melhor, né? Inteligência emocional. Então, acho que tudo isso ajuda a gente estar aqui no Instagram falando de uma maneira mais clara e atingir o objetivo, e isso reflete também no offline, né? Não é uma coisa aqui no Instagram e outra coisa aqui no escritório. Eu acho que olhar a gente como empreendedora, como uma empresa, faz com que a gente dê um plus no nosso atendimento, assim, a gente se torne uma profissional melhor e consiga ter esse encontro com o cliente, essa comunicação de maneira mais clara, mais objetiva e mais eficiente também. É um conjunto, não é só um marketing, não é só ficar bonitinho aqui no Instagram, ter um feed, é melhorar mesmo, é entregar mais para o seu cliente, mais e melhor em todos os sentidos. É muito interessante quando a Jaque iniciou a fala, que tu disse que você já tinha essa questão do atendimento mais acolhedor, né? Que as pessoas sempre vinham ali. Eu procuro um advogado, mas aqui que eu encontro, aqui que eu me reencontro, me encontro, né? Você consegue me entender. E o que eu acredito que a gente fez com ao longo desse tempo trabalhando foi nada menos do que pegar o que vocês já tinham, né, o que já faz parte da cultura do escritório e levar para a rede social. As pessoas têm uma grande dificuldade em fazer isso. Quem é profissional liberal, quem é uma microempreendedora, uma empreendedora assim que é a cara do seu negócio, que trabalha marca pessoal, ainda sente uma dificuldade de fazer isso. De pegar como ela se comunica no presencial, no offline e levar para lá. Porque ela fica muito, o que eu percebo com as clientes, é que elas ficam muito olhando o que fulana faz, o que ciclana faz, se comparando, e também porque elas têm medo de errar. Eu tenho algumas amigas que também são profissionais liberais, e elas têm um seguinte pensamento, que para elas levarem conteúdo, elas têm que ter um embasamento e algo muito sólido. Então, aquilo acaba engessando, acaba que elas não fazem, talvez, o que elas poderiam estar fazendo, porque elas querem levar algo extremamente perfeito. E aqui não pode existir esse senso de perfeição, de extremamente perfeccionismo, né? A mídia é muito rápida. Se a gente ficar no perfeccionismo, a gente não faz nada e o time passou. E eu acredito que a Alika Jaquier, ela e a equipe dela, vocês conseguiram muito isso. E eu percebo, porque a Jaquier começou um movimento, uma forma de se comunicar diferente. E hoje eu percebo a Sabrina, eu percebo a Bárbara, desculpa, elas também trazendo isso, né? Que nós somos o produto do meio. E isso é muito legal. É muito bom de ver que o que funciona ali no presencial, a gente consegue levar no online e tem um casamento. Não tem um ruído, né? Quando as pessoas falam propaganda enganosa, é porque se cria toda uma coisa e daí lá na entrega não é aquilo ali, ou o contrário também. Então, acho que tá indo, né? Tá indo um bom trabalho, né, Jaque? Sim. Que bom. Andressa, agora você. A Andressa, eu acho que é um pouquinho diferente da Jaque, porque acho que tu já iniciou, né, a tua comunicação aqui no digital já. Não houve uma transição assim, então a da Jaque a gente vê uma transição bem grande de posts, de comunicação bem engessada e indo, né, para algo mais próximo, mais humanista. E eu acho que a Andressa já entrou assim, conversando com a persona dela, que é bem diferente da Jaque, né? Um público mais jovem, um público que está na faculdade ainda. Conta para nós, Andressa, como que foi para ti quando tu decidiu ingressar no digital, decidiu conversar com a tua audiência? Como que é quando tu pensa, né, nessa questão de construir o conteúdo, o que levar, como levar? A Andressa, ela tem uma métrica de salvamento muito alta, justamente por causa disso, né, Andressa? Essa conversa que tu consegue ter com a audiência. Bom, eu acho, tenho certeza que hoje todo ramo necessita estar no digital. Hoje não existe mais, assim, sob o meu ponto de vista,
Não existe mais você ter um negócio, ainda mais sendo um profissional liberal, sem estar no digital. Isso era um tabu, para quem sabe, no âmbito do direito. Há pouco tempo atrás, os advogados eram poucos os que se posicionavam de forma digital. E hoje, graças a Deus, isso vem mudando. E hoje eu sinto que cada vez mais as pessoas, para elas adquirirem o seu produto, elas necessitam de confiança. E como que você demonstra essa confiança? Você passa isso para o cliente aparecendo, mostrando um pouquinho o seu dia a dia, mostrando o seu produto. Então, isso acabou acontecendo comigo. Quando eu comecei a fazer revisões de trabalhos acadêmicos, também partir desse lado da assessoria acadêmica, eu vi que era necessário, totalmente necessário, que eu entrasse no meio digital para poder divulgar o meu trabalho, já que os alunos, dentre 18 até 25 anos, na sua maioria, estão no meio digital. E aí, quando eu criei marca, quando eu comecei a trabalhar com isso, teve uma pessoa na época que eu não conhecia, que me ajudou muito a elaborar essa marca, a pensar nas cores, no design e tudo mais. A pessoa falou assim para mim: André, você vai trabalhar com jovens, então você tem que ser divertida, você tem que passar um ar de uma pessoa contraída, e fazer também posts que sejam o mais acessíveis possíveis. Então, toda vez quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre pensava, eu tenho que colocar uma linguagem, nada de formalismo, tem que ser informal, eu tenho que trazer um conteúdo objetivo, simples. Porque quando a gente fala de TCC, quando a gente fala de artigos científicos, de ABNT, as são, na maioria, né, são conteúdos muito difíceis e muitas vezes o aluno não entende, muitas vezes não sabe como fazer, porque tem toda uma linguagem coloquial mais difícil. Então, quando a gente parte para essa área, eu busquei sempre ser objetiva, mais direta, falar, olha, simplificar isso, vamos fazer, olha, a BNT não é um bicho de 7 cabeças, olha, tem esse meio aqui que você pode utilizar para facilitar. Quando eu falo do TCC, olha, tem um passo a passo que você pode seguir para você construir o seu texto. E, além disso, eu uso os memes. Agora eu tenho começado a fazer Reels também, que eu vejo que eu consigo captar, às vezes, coisas que eles passam no dia a dia deles, que às vezes até passa despercebido, mas na hora que eles vão se dar conta, falam assim, nossa, realmente eu faço isso direto. E eu identifico muito. E eu acho que a grande sacada de qualquer negócio, qualquer marca, qualquer público, é isso. É você enxergar a dor do outro, é você enxergar coisas que eles fazem, para que eles possam se identificar e aí cada vez mais consumir o seu conteúdo todos os dias, que fala, nossa, o que ela está fazendo agora? O que vai trazer? E eu acho que fortalece a marca. Então, no meu caso, eu senti que eu quis passar um pouquinho do que é a Andressa no offline, passar um pouquinho no online. Sempre uso nas palavras coisas que eu falo no dia a dia, queridos, amores, amados. Falo coisas que eu já uso no dia a dia. Nunca quis me comparar com ninguém, não fico olhando conteúdo de outras pessoas para falar assim, pessoas do meu ramo mesmo, não fico olhando para falar assim, nossa, eu tô fazendo, eu vou fazer isso também. Às vezes eu me inspiro em alguns outros conteúdos que tem, mas eu sempre busco fazer uma coisa minha e passar aquilo que tem a minha personalidade, a minha cara, para que eles, a hora que eles forem adquirir o meu produto, não, eu quero porque é o produto da Andressa, ela me trouxe esse aspecto dela, identifiquei com a linguagem da pessoa, achei que ficou acessível, então eu quero adquirir. Então foi assim que está sendo o produto. A Fernanda está me ajudando muito, porque ela consegue me direcionar no rumo que eu tenho que fazer. Eu falo assim, Andressa, ainda eu que agora estou buscando outros projetos, ela está me ajudando nisso. Fala, Andressa, você tem que ir para esse rumo, ó, você tem que postar isso e isso. E às vezes fica sem saber. Eu
já fazia os meus posts normalmente, mas com a ajuda dela, agora fica uma coisa mais direcionada, fica tem todo um roteiro para se seguir. Tal dia você vai fazer isso, naquele outro dia vai fazer aquilo, me dá ideias, porque a gente é criativa, mas tem outras ideias que gostam. Então a Fernanda, ela sempre me ajuda, a gente discute, então sempre é muito boa entre nós. Estou muito grata pela parceria que a gente firmou. Ai, obrigada, Andressa. Que bom, fico muito feliz. E sobre a tua fala, como é, né? Você, desde o início, a construção da marca já foi com esse pensamento de ser uma marca criativa, uma marca informal, porque há um público que precisa, né? Precisa encontrar no teu conteúdo um atrativo. Falar de ABNT, eu lembro eu na faculdade, eu tinha eu dava agonia quando pensava no TCC e fazer, porque a gente só via aquela questão das pessoas falando que é muito detalhezinho, que tem que cuidar isso, que tem que cuidar aquilo. Então, quando chega no teu perfil e as pessoas se deparam com um perfil criativo, uma forma de ver um outro lado da ABNT, de até assim, posso ressignificar essa criação, esse TCC, essa monografia, não vai ser uma coisa tão ruim, pode ser uma coisa boa, né? Porque eu acho que a tua audiência, quando chega ali no teu perfil, pensa assim, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Acho que vai ser até legal fazer isso, né? Vai ser até divertido. Essa é a linguagem da persona, do consumidor, do público, né? Da audiência. É a pessoa entrar num ambiente e ela saber que ali ela vai ser ouvida, ali ela vai conseguir conversar. É igual quando a gente vai para um outro país, se a gente não tem uma base do idioma lá, a gente se sente perdido, a gente não quer ficar ali. E o perfil é um ambiente, você tem que fazer com que as pessoas queiram ficar ali. Hoje, a gente está com uma questão assim, de engajamento um pouco não tão boa assim, mas o que eu percebo, até por mim, acredito que vocês também, tem muitos perfis que a gente fica ali um tempo, né? Que a gente gosta do conteúdo, gosta da pessoa, e às vezes não tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma ação de curtir, de salvar e comentar, mas a gente gosta daquele conteúdo. Então, tem muito comportamento por trás dessa audiência que ainda não é validada. É validada só pelas visitas do perfil. Que isso é algo bem importante de se avaliar nas métricas do Instagram. Às vezes a gente cria conteúdos e pensa assim, isso não está propagando, isso não está funcionando, porque não tem curtida, não tem compartilhamento, não tem salvamento. Mas olha as visitas, se não houve um acrescimento de visita, que é uma métrica importante, porque as pessoas estão chegando até teu espaço. E se está aumentando as visitas, é algo muito bom. Né? O que está aparecendo ali está chamando a atenção de alguém. E o que eu queria falar agora? Eu queria ver com vocês sobre essa questão de construir a linguagem, né? A Jaque falou um pouquinho da transição dela, do que ela vem consumindo, a Andressa da construção da marca desde o início e também o fato, às vezes, de não ficar olhando perfis de pessoas do mesmo mercado justamente para não se comparar ou até mesmo não querer modelar. Né? Eu percebo que algumas clientes, elas têm esse hábito de ficar acompanhando muito uma determinada pessoa que trabalha quase no mesmo mercado e ela começa a se modelar naquela pessoa e acaba perdendo um pouquinho a essência. Então, isso também eu acho que é válido a gente pautar aqui. Mas quando a gente vai, né, senta literalmente a bunda na cadeira para construir um conteúdo, eu queria, primeiro, já que aqui pela ordem, falasse o que tu pensa, no sentido assim, às vezes a gente tem um grupo ali, ela manda foto de livros e tal, de algumas passagens, alguma coisa que ela viu. Qual que é o teu raciocínio quando você vê algo e liga assim, isso pode virar um conteúdo? Como que tu consegue ter essa virada de chave nessa construção do conteúdo? Antes de responder a tua pergunta, eu queria parabenizar ali algumas falas que eu até anotei da Andressa. Eu acho muito legal, assim, eu acho que deve servir de incentivo para gente, quando já está na faculdade, já ter esse pensamento de, não, eu vou compartilhar o que eu sei, eu vou compartilhar o que eu gosto na faculdade. Eu acho isso brilhante, né? Aqui no escritório, a minha equipe, eu gosto de trabalhar com pessoas jovens e agora eu estou procurando estagiárias, né? E eu acho interessante, né, ter uma pessoa já com esse perfil. Não, eu estou na faculdade, eu estou aprendendo. Então, o que eu estou aprendendo, eu posso compartilhar e é interessante. É interessante também
quando a pessoa compartilha algo, eu ainda não sou um profissional, mas ela compartilha porque a gente também consegue ver o crescimento. Eu acompanhei algumas colegas advogadas que elas estavam estudando para a OAB. Para mim foi gostoso, por mais que seja uma etapa da minha vida que eu já passei há um tempão, eu achava legal, porque eu vejo ali o crescimento delas, eu lembro do que eu passei na época e dá uma sensação para mim de gratidão. Nossa, eu já passei por isso, olha onde eu estou agora. Então, como é interessante a gente compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está passando no momento. Então, assim, achei bem legal a Andressa falar disso. Também acho muito interessante outra fala dela da gente se ver como uma marca, que a gente não se vê como uma marca, né? E é interessante isso também. E a autenticidade, né? A gente tem sempre... na internet tem muita cópia, né? Ontem eu ainda vi uma colega empreendedora falar: gente, eu não aguento mais rios do desenrola, bate, joga de ladinho, porque eu já vi umas 20 pessoas fazendo isso. Então, assim, pra gente realmente, a Fê falou isso agora, pra gente tomar cuidado, não é que não pode fazer, pode tudo, mas desde que seja autêntico, né? Se é uma pessoa, não, realmente eu gosto de dançar, eu gosto de falar alto e compartilhar, fica legal. Agora, se é uma pessoa que nem curte aquele estilo de música, fica chato. E a gente sente isso quando olha, né? Então, eu acho muito legal. E também outro ponto que eu vi ali na sala da Andressa, né? Eu não tenho um produto virtual. E ainda assim eu sou frequente, mas eu tenho essa. Eu acho que por tudo que eu já vivi aqui com a Fernanda, que para ter um produto virtual na internet é outra coisa que eu tiro meu chapéu também, porque tem que ser muito mais frequente, né? Eu tenho essa compreensão que se eu quisesse ter um produto na internet, eu teria que estar muito mais presente aqui. Porque daí realmente a pessoa te segue como se fosse, eu sou velha, gente, como se fosse uma novela. Eu ainda gosto de assistir novela, né? Então é esse comportamento assim. E hoje, o que eu tiro, né? Voltando à pergunta da Fernanda, como é que eu produzo conteúdo hoje, né? Gosto muito de ler, né? Antes eu ficava restrita às leituras de direito, hoje eu mesclo bastante. Então, quando eu vejo algo que eu estou aprendendo com aquela leitura, eu sinto vontade de compartilhar. Então, essa é uma das deixas, para que eu possa trazer algo aqui para o Instagram. E outra coisa também que eu venho fazendo bastante, eu dei uma enxugada ali nos meus perfis das pessoas que eu sigo. Claro, se eu conheço pessoa, hoje tipo, já vou começar a seguir a Andressa, porque, né, senti ali uma familiaridade. Então, eu sigo as pessoas que eu gostei, né, que o santo bateu ali. E também gosto de seguir Instagrams, assim, que falam de finanças da mulher, né, o MBM, né, que é o Movimento Black Money. Gosto de saber, né, assuntos polêmicos também, né, que falam de racismo. Então, tudo que eu gosto de aprender sobre direitos das mulheres, eu sigo esses perfis e salvo e falo no meu Instagram de uma maneira que eu aprendi, de uma maneira que eu quero compartilhar sobre o meu ponto de vista. A Andressa também falou muito e a Fernanda fala da dor, né? Então, assim, eu sei, né, tudo que eu passo por ser quem eu sou, né? Os meus dramas ali da maternidade, da gente sempre se sentir culpada e tudo mais. Então, quando eu vejo algo do tipo, eu tento trazer da minha maneira, né? Como a Jaque entendeu aquele conteúdo ali, aquele livro. É assim que eu produzo meus conteúdos. Eu vou salvando, eu vou batendo foto dos livros e tento passar o que eu aprendi para nossa audiência. E as meninas, eu acho que também é dessa maneira. É bem legal a Jaque falar isso do... Vou fazer um resumão ali da tua fala também para as pessoas que estão chegando, estão saindo. Essa questão da autenticidade, né? A música ali, a trend, bate, vira, não sei o quê, que todo mundo fez. E aí as pessoas entram numa... Quem não tá com uma... Como é que eu vou dizer? Com a autoconfiança, até foi a live que a gente fez anteriormente. Quem não tá com a autoconfiança muito fortalecida, acaba entrando nessas ondas das trends e fazendo porque vai aumentar o engajamento e fazendo porque todo mundo tá fazendo. E é aquilo que a Jaque falou, tu pode fazer tudo o que tu quiser aqui. É uma terra aberta. Só que tem que ver se isso tem a ver contigo.
se isso tem a ver com o teu perfil, se isso tem a ver com a audiência que te segue. Às vezes eu vejo pessoas fazendo essas trends e não é o público. O meu público, eu já percebi, posso até fazer, se o meu objetivo for popularizar minha rede social, né? Virar uma influenciadora, o que não é o meu objetivo hoje. Então eu vou muito mais na linha do que eu sinto da audiência, que daí a gente entra nessa linguagem da audiência, o que eles estão sentindo, o que eles querem seguir, para daí então fazer. E em questão ali da criação do conteúdo, é bem isso que a Jaque faz. Ela consome, ela faz a saturação que a gente chama, e aí dessa saturação ela leva para a audiência dela conforme ela entendeu. E eu acho que é esse o segredo. É igual eu pelo menos fazia isso na escola, né? Ia na aula, na faculdade também. Fazia as anotações do professor e aí fazia depois com as minhas palavras, o que eu entendi, né? O resumo, também quando eu ia estudar para a prova, era assim. E aí fazer o resumo com as minhas palavras, a Jaque passa para a audiência dela o que ela entendeu. E acho que é aí que a audiência se identifica. Porque são palavras simples, porque tu não usa tanto termos técnicos do direito, porque para falar de uma lei lá contra uma lei que ajuda a mulher, né, contra a violência contra a mulher, você fala de uma forma tão sutil e tão leve que as pessoas querem ver mais. Não é uma coisa pesada, é uma coisa que é isso mesmo que acontece. É isso que está acontecendo. Eu também percebo, para quem está acompanhando, ali na Jaque a gente tem de um tempo para cá, um hábito muito de pegar vídeos e repostar no Reels, vídeos de terceiros, de outras pessoas. Isso funcionou muito bem, né, Jaque? Então, vídeos, às vezes campanhas publicitárias, vídeos ou pessoas públicas aqui, figuras públicas que estão falando algo referente ao que ela defende, a gente traz também. Isso também é legal. Às vezes você fica naquela produção de conteúdo de querer produzir, né? Ter a produção própria, que é importante. Mas às vezes um fulano que tem uma visibilidade muito maior já produziu algo que tu queria fazer. Então, reutilizar isso a teu favor é muito legal. A gente tem boas visualizações da Jaque de vídeos de pessoas que ela se identifica, que falaram coisas que ela concorda e que ela preferiu trazer a pessoa, porque já tem uma visibilidade grande, do que ela mesma produzir o conteúdo. Eu acho que essa estratégia também funciona e funciona muito bem. E agora, Andressa, conta para nós um pouquinho como que é esse teu processo criativo, né? Construir esse conteúdo. Tu se baseia muito no que você recebe, assim, na troca que tu tem de atendimento, nas falas desses teus clientes? Ou você chega e senta assim e vai vendo o que o mercado está falando, o que está acontecendo, assim, ou os dois? Como que funciona? Bom, assim como a Jaque, eu também busco estudar sempre a questão das normas da BNT, que sempre estão modificando, a questão de metodologia, porque é um assunto muito vasto, então sempre eu estou buscando me atualizar. Então, eu sempre estou buscando estudar um pouco mais e passar quase naquilo que eu entendi também. Sempre busco fazer isso. Mas eu também, assim como eu procuro buscar outros perfis que tragam outros tipos de conteúdo para que eu possa inspirar. Principalmente quando eu penso em meme. Porque como o meu público é um público jovem, eu sempre tenho que buscar coisas que eles estejam no momento, vivendo. Às vezes um meme, assim, por exemplo, o Big Brother, é uma coisa que eu acompanhei, eles também acompanhavam. Então, eu sempre buscava relacionar alguma coisa que eles estavam vivendo naquele momento em relação à graduação ou TCC e linkava com alguma coisa atual. Então, eu sempre busco não me limitar só ao meu meio, só, por exemplo, no caso de advocacia, ao âmbito jurídico, ao âmbito das normas. Eu sempre busco ampliar meu leque de conteúdo que eu assisto. Isso também, eu já até comentei com a Fernanda, que eu comecei um curso com o Paulo Cuenca sobre o Reel, e ele fala muito isso. Quando a gente vai criar Reel, a gente sempre tem que colocar 1 milhão de Reels antes. Deu uma pausadinha.
escutar músicas, e ver o que aquelas músicas estão trazendo para você se basear na hora que você for criar o seu. Então, às vezes, eu pego o Reels do meu Instagram, vou olhando várias coisas aleatórias, e daquilo que eu tô olhando, eu já consigo me basear para, às vezes, criar o meu, de uma coisa totalmente distinta. A Fernanda também, para mim, que faz isso, que às vezes ela vê um vídeo motivacional, alguma coisa assim, e vai lá, se inspira para criar um conteúdo dela, que tem a ver com o nicho dela. Então, eu sempre busco fazer isso. E eu acho que também com base nas coisas que eu vejo que os alunos me passam, né? Porque como eu tenho um contato direto com eles nas assessorias, eu consigo hoje já identificar quais que são as principais dificuldades que eles têm hoje na construção de um TCC. Seja na parte de ABNT, seja como criar um capítulo legal, como amarrar um texto, como fazer uma introdução de um TCC, como fazer um resumo. Então, sempre eu pego as dificuldades que eles têm e busco fazer isso virar post. Até mesmo para auxiliar os que estão comigo, não só o público que me acompanha no Instagram. Porque aí, toda vez que sai algum post que eu acho que pode beneficiá-los, eu falo para eles, gente, dá uma olhadinha no post que eu criei aqui. Ou às vezes até posts antigos, eu falo para eles, tem um post lá no Instagram que fala sobre esse assunto que você está com dificuldade. Entra lá para você ver. Então, é basicamente assim que eu criar os meus conteúdos e tem dado certo. Legal. É interessante ver, né, que vocês duas, essa forma. Você tá ali consumindo os conteúdos e já pensando estrategicamente como eu posso aplicar isso dentro do meu conteúdo. Esse movimento que a gente tem que ter, porque muitas pessoas às vezes passam horas ali rolando o feed e não tem esse pensamento estratégico de que, olha só, esse post eu posso reformular ele e aplicar na minha comunicação. Né? As pessoas não enxergam ainda muito como estrategicamente. Quando a gente fala, eu até tô fazendo um processo de uma cliente que a gente está alinhando a rotina dela a uma estratégia. Né? Ela é mãe, ela tem uma certa idade, assim, ela não quer transformar a vida dela numa produção de conteúdo. Ela quer estar aqui presente, ela quer fazer uma distribuição legal, mas ela não quer que isso mexa muito na rotina que ela já tem, porque é uma rotina que ela gosta, uma rotina que ela quer seguir. Então, o que eu falo muito para ela? Observa o que você vem fazendo e tenta nessa observação pegar ganchos, pegar momentos que você pode usar isso a favor da tua comunicação. Né? Talvez uma atividade física tu pode levar para o teu Instagram de uma forma que linke com o que você vende. Né? Só que isso é um raciocínio estratégico, isso é uma visão que você tem que estar muito aberta, tu não pode estar aqui, tem que estar muito assim. E isso acontece bastante para a gente ficar com a mente aberta, consumindo e fazendo coisas diferentes. Né? Quando a Jaque falou que ela parou de restringir a leitura dela somente ao direito, fez assim, né, na mente, abriu a mente dela. Porque ela começa a ver as outras coisas de outra visão, de outra semiótica que a gente fala, né? De outro ângulo. Então, acho que esse é um ponto bem importante para quem está nessa construção de conteúdo, para quem tem uma dificuldade em criar conteúdos que conversam com essa audiência, conteúdos que as pessoas se identifiquem. Saia do padrão, quebra o padrão. Tenta olhar para a tua rotina, tenta olhar para essa construção de conteúdo com realmente assim, com essa essência, com o que você sente mesmo, né? Esse sentimento assim, e às vezes é um sentimento contrário do que fulano ou ciclano tá falando e tá tudo certo. A GQ fez agora lembrei de um post que era do gordo. Como é que era do gordo? Era bem polêmico, assim. Na verdade é gordofobia que a gente chama, né? É. Porque, na verdade, eu acho que até por conta da rede social também, a gente quer muito padronizar as pessoas, né? Então, eu vejo que a Fê até falou, né, da atividade. Tem coisas que todo mundo faz ali, né? No Instagram. O bom dia, com uma vista bonita. O corpo padronizado, a comida fitness e tudo mais. Não que não seja legal, é legal, né? Eu acho que ter uma vida saudável, se movimentar,
Eu voltei a fazer atividade física faz 3 anos, 2020. E eu não consigo mais parar, porque realmente é algo legal. Então, eu acho muito legal, né? Quem consegue fazer esse link, como a Fê falou, de estar falando da atividade física junto com o seu conteúdo, é demais. Até porque, assim, ó, é necessário. A gente está muito sedentário, a gente está comendo muito mal. Então, nossa, são assuntos necessários. Só que eu também vejo que, às vezes, as pessoas, ao compartilhar isso, excluem, né, as pessoas gordinhas. Então, assim, para mim é muito fácil falar de gordinho, porque eu sou gordinha a vida toda. Então, eu trouxe a visão jurídica disso. Que, às vezes, né, toda vida que se fala de discriminação, de preconceito, qualquer tipo de preconceito, a pessoa não se atenta que ela está cometendo uma discriminação. Ela acha que o que ela está falando é justo, né? Mas tem uma diferença entre eu falar assim, poxa, tem uma vida saudável e uma diferença em eu atacar as influenciadoras gordas. Então eu vi falas assim que eu achei muito triste. Que tipo assim, ai, esse monte de influenciadora gorda, né? É porque é um desserviço. Porque ela está incentivando a sociedade a ter uma vida não saudável. Não, gente, não é isso. Né? Até porque a gente sabe que o padrão que a gente vive vale tudo menos ser gordo. Então, mais vale hoje uma mulher cometer coisas que vai atacar a saúde dela para ser magra do que ela olhar para uma influenciadora gordinha e dizer, olha só, ela tá fazendo sucesso, também vou engordar, larguei o freio. É muito difícil. Então, o que eu quis trazer foi essa visão. Que sim, a gente pode querer ter um estilo de vida saudável, compartilhar um estilo de vida saudável, porém, aquela influenciadora obesa que compartilha a vida dela também é um conteúdo interessante, né? E eu tento passar essa visão também, que para mim, hoje, é melhor ver uma influenciadora gordinha com a autoestima lá na lua do que isso faz com que eu queira ter uma vida saudável do que ver o antes e depois de influenciadora magérrima, que não tem diferença nenhuma, ganhou um gominho a mais na barriga. Porque para mim é um padrão bem inatingível. Então, é o que eu pensei quando eu vi as pessoas atacando as influenciadoras gordas e trouxe para o Instagram falando de discriminação mesmo, que é uma discriminação. Olha só que interessante, né? A Jaquia pegou uma polêmica que até então não tinha uma ligação direta com o direito, porque era uma polêmica fitness, de saúde, e ela conseguiu ter esse olhar e dizer, não é bem assim, né? Tá ocorrendo uma discriminação oculta, então vamos falar disso. É esse olhar que a criação de conteúdo, que você construir uma linguagem com a tua audiência que você tem que ter. Como eu posso se atentar a essas coisas que estão acontecendo e trazer? A Andressa falou ali que acompanhou o Big Brother e pegou várias coisinhas de lá para trazer para esse ambiente dela. Quando a gente consegue contextualizar algo que está geral e linkar com o nosso mercado, isso é extremamente estratégico. E a maioria não faz isso, porque né, vive naquela bolinha fechada. Meninas, tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir. Perguntas que entraram e depois eu vou abrir os comentários. Se alguém quiser comentar algo, perguntar, sugerir, criticar também, porque a gente está tudo aqui aberto. E deixa eu ver só se vai compartilhar com vocês. Só um pouquinho. Aqui. Opa. Ai. Opa. Pegou o filtro, ó. Eu adoro esse filtro, mas eu não uso o que fala ali. Ai, Jesus. Ó, não tá indo na pergunta, tá indo no filtro. Só um pouquinho. Coisas do ao vivo, né? Eu tô clicando aqui na pergunta e não tá indo. Mas que coisa. Passando vergonha. Nossa, tinha uma pergunta, eu não sei se sai. O meu celular travou. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que acontece aqui. Tinha uma pergunta no pontinho de interrogação. Acho que o meu celular quis travar. Aparece para vocês aí? Não. Para mim, põe no interrogação. Apareceu? Aparece aqui. Tem o ponto de interrogação. Mas aparece a pergunta? Aparece a pergunta, mas acho que não tem como deixar ela aqui, não. Clique em cima para nós, por favor, Andressa. Eu li ali também.
fala que você que pode mostrar qualquer uma dessas perguntas na tela. Ah, tá, eu não tô conseguindo acertar aqui. Então, se uma de vocês duas puderem ler a pergunta, porque eu não tô conseguindo nem acessar ela. Travou legal aqui. Aparece ali. Bom dia, doutoras. Vocês acham que a linguagem culta do direito atrapalha o contato e, consequentemente, a chegada do advogado em novos lugares? Não sei se a Andressa quer responder primeiro. Ó, eu não trabalho tanto, né, com direito como a doutora Jaque aqui, mas o que eu vejo, né, eu vejo que muitas vezes o juridiquês atrapalha, sim, o acesso ao público, né? Tem um TCC de uma querida que tem acompanhamento comigo, que a gente está falando muito sobre o visual law enquanto ferramenta agora para contratos. O visual law é uma forma de você fazer um contrato sem todo esse juridiquês, com uma linguagem mais fácil, mais objetiva, para que até uma pessoa leiga tenha acesso e consiga entender aquilo que está falando, as cláusulas e tudo mais. Então, eu acredito que muita gente acha assim, nossa, o advogado ele tem que falar de modo formal, tem que usar termos em latim, tem que, sabe, tem que ter toda uma pompa. Eu sou contrária a isso. Eu sou contrária, eu acho que quanto mais fácil, mais objetivo, uma linguagem cada vez mais dinâmica, consegue acessar um público muito maior, né? Porque para mim já foi-se o tempo que você tinha uma linguagem tão difícil, buscada. Hoje não. Hoje, à medida que a sociedade está avançando, você tem que ser muito mais dinâmico, prático, para que a pessoa que está ali na sua frente, que não conhece nada de direito, entenda, olha, ele falou que para mim que é assim, assim, e eu entendi, é assim, né? Então, eu acho que a gente tem esse objetivo de ser prático para falar com os clientes, com o público, seja aqui no online ou no offline. Eu acho que, só um minutinho, já que antes de tu dar a palavra, eu concordo com a Andressa e eu acho que a Jaque, como ela vive, né, o trabalho dela é advogar, na própria comunicação não visual dela, a gente já sabe que ela é totalmente a favor de não ter esse juridiquês, né, porque a Jaque é uma advogada muito ousada, assim, nas cores, não segue aquele padrão do terninho, cores escuras, né? Já vai para colorido, para estampas, e isso já aproxima também do público, né? A forma que você se apresenta. Pode falar, Jequi. Para mim foi libertador esse movimento, né? Eu sigo um advogado, esqueci o nome dele agora. É um advogado que fala bastante sobre as causas racistas, né? E ele é até colunista da Globo também. E o doutor Alexandre da Rosa, que é juiz aqui. E eu acho muito interessante, eles que são referências, né, que estão num outro nível, falar da importância da gente quebrar esse juridiquês, né? Para mim era muito frustrante querer ter este padrão de advogado formal. Nada contra, mas é porque realmente, para mim, direito, eu falo que eu vou ser advogada desde os 3 anos de idade. Então, para mim, advogado é aquele que quer uma sociedade mais justa, é aquele que quer informar a sociedade dos seus direitos. Então, eu aparecer toda de preto, né, de cara muito fechada e falando difícil, onde ninguém vai entender, ele me afasta daquilo que eu gosto de ser como advogada, né? Então, essa quebra de padrão, rede social, para mim, é liberdade. Foi quase assim, ó, na minha transição capilar, deixar de ser lisa para ser crespa. Falar, né, que o advogado tem que falar de uma maneira simples, para mim é liberdade, é alegria, é tudo que a gente precisa, assim. Eu acho que a pessoa ser culto, ela não precisa falar difícil. É muito pelo contrário. Eu acho muito mais inteligente quando uma pessoa que é super inteligente, que tem um dicionário, um vocabulário culto, ela consegue falar com qualquer pessoa. Ela consegue comunicar aquilo que ela quer com qualquer pessoa.
né? E eu acho muito interessante, eu citei ali o perfil do doutor Alexandre da Rosa, porque sim, ele já é um juiz bem descontraído nas audiências e ele traz uns memes assim, né? Quando o advogado escreve pasmem, excelências, aí bota lá um advogado velhinho assim com olho grande. Então, assim, a gente realmente é cansativo o juridiquês. Eu, sinceramente, eu não acho inteligente, porque a partir do momento que eu restringo o meu conhecimento a um determinado grupo de pessoas, eu não acho isso culto, eu não acho isso inteligente, sabe? Então, acho que quebrar essa linguagem, falar de uma forma fácil, claro, né? Esses dias as meninas brincam, que eu sou advogada criminalista também, não dá para eu sair falando um monte de gíria, né? Essas eu deixo lá para os meus clientes quando eu vou atender. Mas aqui eu acho interessante, sim, uma forma simples. Não posso quebrar muito, né, o dicionário jurídico, mas eu tenho que falar de uma maneira que as pessoas entendam. E essa questão de falar, ela vai totalmente ao encontro de você dar acesso à tua audiência. Né? Na profissão de advogado, médico, mas acredito que advogado em si, o direito em si, você já vem com essa formalidade, né, de ser por causa da legislação, por causa, né, disso, dessa postura que se tem que ter, e isso muitas vezes acaba afastando. E é tão visível isso que grandes marcas, instituições financeiras, instituições também da área da lei, elas estão trazendo figuras, influenciadores e influenciadoras que tenham uma linguagem mais aberta para ser a cara da marca, né? Para ter essa aproximação. Então, olha só, nós que somos profissionais liberais, que temos um canal aqui na internet, nós já temos essa facilidade de nós mesmas fazer a própria comunicação. Não precisa ter um terceiro para fazer isso. Então, para que engessar algo que pode ser leve, pode ser bom, né? Isso é tão importante para a comunicação em geral, para você falar a linguagem da tua audiência, quanto para você construir um trabalho no digital, porque isso faz o processo ser mais fácil, né? Você sai daquela caixinha. Deixa eu só ver que acho que agora eu consigo abrir aqui, ó. Entrou uma outra pergunta. Acho que acompanha a Andressa, porque falou assim: juridiquês é fácil. Formada em letras na UFF e 100% na bolsa na PUC. Eu não sei, acho que foi só um comentário. Não foi uma pergunta. Eu vou abrir aqui os comentários para ver se alguém quiser mandar aqui algum comentário, a gente responde. Abrir os comentários aqui para quem está acompanhando, se quiser mandar alguma pergunta, quiser fazer algum elogio, alguma crítica, enfim. Eu não queria deixar porque fica em cima de vocês, mas vou deixar uns minutinhos. Ó, deu oi ali. Olá, olá. Então, meninas, e essa questão da criação do conteúdo, essa questão de falar a linguagem do consumidor, ela é algo que vai mudando também, né? Os formatos que o Instagram nos apresentou, os formatos de fazer mais vídeo, o próprio formato do Reels de ser algo mais interativo, é porque esse comportamento que o consumidor vem tendo no digital também vai mudando, né? Então, outros posts, eu vou só desativar aqui um pouquinho. Outras formas de construir posts há 2 anos atrás é diferente de hoje, né? A gente tem novos formatos para fazer e entender que forma eu posso pegar essa essência, essa maneira que eu já me comunico com as pessoas e levar para esses formatos, né? A Lida Jaque, a gente citou que trazer no Reels dela, no recurso Reels dela, vídeos de outras pessoas que tenham a ver com a causa funciona muito bem. A Andressa já utiliza a criação própria, né? Pega coisas que está acontecendo e consegue contextualizar ali para o ambiente que ela cria o conteúdo. Então, isso também é legal, né? Construir, né? O que eu vou falar, como eu vou falar e que forma eu vou distribuir, que formatos que eu vou estar distribuindo isso, né? Não somente num post tradicional, não somente nos stories, também usar os outros recursos, também usar outras redes sociais, não somente aqui. Né? Tem algumas clientes que trabalham com comunidade no Telegram que funciona bem. A Jaque, a gente ingressou esse ano no YouTube para estar levando lá conteúdo também, na questão de vídeos. O podcast também é uma forma que
dá para você fazer uma troca bem legal da comunicação, falar a linguagem, porque a tua voz é a tua comunicação verbal, e tá levando ali num formato que a pessoa também vai consumir. Então, acho que ter esse olhar também na produção de conteúdo é bem importante. Meninas, a gente vai chegar já ao final, né? Finalizar essa live. Eu já quero desde já agradecer muito o contato de vocês, a disposição, o tempo aqui, a troca. E eu quero passar a palavra, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, quiserem deixar uma dica, um conselho para quem está nessa jornada aí de comunicação no digital, para quem está ingressando. Pode começar pela Jaque. Então, falasse ali dos rios, né? Pegar pessoas famosas, eu brinco, gente, a Bruna Marquezine é minha garota propaganda agora. Então, eu acho que a gente botar conteúdo de outras pessoas falando, que a gente admira, eu acho interessante ali com a nossa logo também, né? Para dizer que a gente avaliza essas... falei difícil agora. Que a gente concorda com esse posicionamento, né? Dessas pessoas que a gente admira, né? Os que a gente concorda. E então, o que eu queria mesmo era agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre marketing, de estar falando sobre direito, de estar conhecendo pessoas novas, hoje a Andressa, outros seguidores ali. Então, muito obrigada por esse bate-papo. Então, eu adoro conversar também. Então, só te agradecer mesmo. Obrigada, Jaque. É sempre muito bom trocar, né? Live é um dos conteúdos assim, que eu gosto de fazer, mas tem que ter toda uma programação, toda uma agenda, né? Se vai fazer com outras pessoas, encaixar a agenda dessas pessoas. Mas eu acredito que é uma troca bem mais intensa do que os outros conteúdos em geral, né? Os outros recursos. Vamos lá, Andressa, fala um pouquinho pra gente. Bom, eu queria agradecer também a Fernanda da oportunidade de falar um pouquinho hoje sobre marketing, que hoje eu e a Jaque a gente tem que entender para também digital. É um prazer também tê-la hoje. Enfim, eu acho que uma dica que eu daria para quem está buscando entrar nesse meio digital, o que já está, é uma coisa que eu falo muito para mim mesma. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, que eu vou fazer, que eu vou me expor mais, seja no Stories, seja no Reels, no que for, é que o feito é melhor que perfeito. Vem uma ideia sua naquele momento, algum insight, você fica na dúvida, devo fazer ou não? Siga a sua intuição, siga aquilo que vem para você, claro, que você tem vontade de fazer. Não fica, eu faço muito isso, né? Não fico olhando quem está curtindo, quem está deixando de curtir. Eu sigo a minha intuição e na maioria, 100% das vezes que eu tenho feito, tem dado certo. Então, eu acredito que é isso. A gente tem ganhar sempre estratégia, mas seguir os insights. Ótimo. Muito interessante tu falar isso de seguir a intuição, né? Essa semana, num atendimento, o rapaz lá da equipe falou assim para mim, Fê, na minha intuição isso vai acontecer assim, assim. E aí eu respondi dizendo, então segue a tua intuição. Porque quem vai arcar com a responsabilidade daquilo ser bom ou ruim é você. Então segue a tua intuição. A Jaque também tem muito essa relação com a intuição, né, Jaque? E é incrível como as minhas clientes seguem um padrão, né? Uma linha assim de crenças, de valores, de seguir a intuição. Eu também gosto muito de seguir a intuição. E a nossa intuição feminina, né, o que falam os estudos, ela é muito mais aguçada, né? Ela tem muito mais propriedade do que a masculina. Então, estar atenta a isso é bem importante também. Meninas, muito obrigada novamente pelo tempo, por vocês estarem aqui. Adorei a troca. Eu vou salvar a live no feed para quem quiser assistir depois. Se vocês quiserem também compartilhar lá na rede de contatos. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá certinho? Então tá bom. Muito obrigada. Uma ótima sexta para nós. A gente se vê aí pelas redes sociais ou presencialmente, né? A Jaque, assim, a Andressa, eu tô esperando a visita dela aqui em Floripa, que ela é de Minas. Então, espero que venha logo. Se tu não vier, vou eu. Coisa boa. Que Minas tem comida boa. Se ela não for, a gente vem. A gente vai para comer bem. A gente vai. Verdade. Então tá, meninas. Beijão, tá? Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.